Seja bem-vindo à ICE do Jardim. Hoje é o dia de celebrarmos os 21 anos da nossa igreja e estamos muito felizes por ter você aqui com a gente. E vamos aproveitar para rever nossa agenda da semana. No próximo domingo é dia de Santa Ceia do Senhor. Se programe para estar com a gente no culto presencial às 19 horas e participarmos juntos desse momento de comunhão. Às quartas, temos também nossa reunião de oração presencial às 19h30 e te convidamos para participar também. Venha, traga seus motivos de intercessão e vamos orar juntos. Você gostaria de aprender mais sobre a Bíblia? Tem dúvidas ou curiosidades? Então venha participar da nossa classe de discipulado, todos os domingos às 10h30 da EBD. E às terças temos culto dos lares. Se você gostaria de ter um momento de estudo da palavra e comunhão na sua casa, avise a nossa equipe. A paz do Senhor, boa noite para todos. É com muita alegria que nós estamos celebrando o 21º ano da nossa igreja. Quantas histórias nós poderíamos contar desses 21 anos de Igreja Cristã Evangélica do Jardim. Tudo começou lá no Castelinho, dia 1º de setembro de 2001. Castelinho, um chão batido. Eu me lembro quando a dona Nilza recrutava algumas irmãs para lavar o chão batido. Era difícil lavar aquele chão. Temos muitas histórias e experiências boas para compartilhar sobre o nosso Castelinho. 21 anos. E quando eu canto essa canção do Ranchinho, eu me lembro tanto do Castelinho, né? Porque o Castelinho foi um lugar de oração. Quantas vezes dobramos os nossos joelhos ali para orar com os irmãos, com as mães, com os pais, né? Castelinho pequenino, debaixo do chão, um passarinho fez seu ninho e é o lugar de oração. De raminhos em raminhos, João de Barro faz seu ninho. Com trovões minhas mãos fiz este chão. Vento sopra lá de fora, batem as portas. Num banquinho me aconchego pra devoção. Um fogão de lenha aquece, faço minhas preces. Fumaças nas chaminés, ao céu agradece. Bichos à noite, canto seus louvores. Aqui neste ranchinho levo a Deus meus temores. No amanhecer, no meu rancho de palha, bate o sol das manhãs. Nas paredes caiadas, café na chaleira, um pedaço de bolo. Com Deus neste castelo eu me encontro consolo. Bichos da noite, canto seus louvores. Aqui neste ranchinho levo a Deus meus temores. No amanhecer, no meu rancho de palha, bate o sol das manhãs. Nas paredes caiadas, café na chaleira,
pedaço de bolo, com Deus neste castelo eu encontro consolo. É interessante que eu trouxe até a agenda da dona Nilza, onde tenho aqui registrado todas as compras que ela fez para a construção desse templo. As empresas de ferragem, né? Cimento, mão de obra de um modo geral, né? Tudo anotadinho aqui com a letrinha dela, né? Então isso aqui é relíquia, tem que guardar de lembrança, né? No dia 1º de setembro de 2001, essa data memorável para a gente, né? Deixa eu ver aqui. Durante alguns anos, da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, a Igreja Central desejava iniciar uma nova igreja entre os bairros Jardim das Indústrias e Jardim Alvorada. No ano de 2001, foi entendido como resposta de Deus que o lugar desta semente deveria ser o Jardim das Indústrias. Então, no dia 1º de setembro, às 15 horas, inaugurávamos a nossa igreja na Avenida João Batista Soares de Queiroz, 1611. Naquela ocasião, realizamos um inspirativo culto a Deus, um trabalho especial também com as crianças do bairro. E foi tirada uma foto com os presentes para a história. Hoje, contamos com a participação de famílias do bairro e de outras famílias que aqui chegaram. A foto histórica está aqui, mas precisa ser atualizada, evidentemente. Então, nós vamos, como de costume, assistir um breve vídeo do histórico da nossa igreja. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar
Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo, só vivo pra você, não solto o mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Tudo isso é graças a nosso Deus que nos proporcionou esse templo, essa casa de oração e que muitas vidas mais sejam alcançadas aqui, em nome de Jesus. Porque Deus é bom. Vamos ficar em pé? Vamos louvar Ele.
toda a gratidão no nosso coração. Declaramos a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Coração. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu me sinto muito feliz porque eu estou aqui há quase 20 anos e eu vi essa igreja crescer e eu vou ver crescer muito mais. A minha gratidão a Deus porque um dia minha irmã disse: se troca que nós vamos no shopping. Ela parou em frente à igreja e agora eu louvo a Deus pela vida dela, que não desistiu, pela vida dessa igreja, pela vida do meu pastor, da Nilson. Tantas pessoas especiais. Glória a Deus por essa igreja. E a nossa gratidão sempre a Deus.
nossa adoração, nós queremos, Senhor, colocar nossas vidas diante do Teu altar. A nossa gratidão, Senhor, por essa casa de oração, por esses irmãos, Senhor, que temos aqui. Que o Senhor continue, Senhor, reinando aqui em nossas vidas, reinando na comunhão dessa igreja, Senhor, fazendo com que mais e mais pessoas, Senhor, que mais e mais irmãos se agreguem a nós, Senhor, para reino, para louvor do Teu reino, Senhor. Nós te agradecemos muito, Senhor, muito. Só temos gratidão no nosso coração, Senhor, hoje, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Salmo de número 126. É o salmo que nós escolhemos para orar. Que esse seja o seu momento de gratidão a Deus pela vida da sua igreja. Gratidão a Deus por ter separado essa casa de oração para atender a sua família, para atender os seus filhos. Um lugar onde você sempre pôde vir nesses 21 anos para orar, ouvir uma boa palavra, participar da escola bíblica dominical. Quantas coisas boas nós podemos lembrar nesta casa de oração. Eu, quando olho para alguns jovens desta igreja, alguns já casando, outros já entrando para o mundo dos sofredores, eu sinto que estou ficando meio velhinho já, né? Mas como é bom poder olhar para a igreja e ver que eles estão aqui, todos pequenininhos, né? Mas estão aqui. Isso renova o pastor da igreja. E renova o amor que a gente tem por todos vocês. Então eu quero, no meu momento, agradecer a Deus por esses 21 anos que estou aqui. Agradecer a Deus pela grande contribuição que a dona Dilza deu para essa casa de oração. E aí vocês poderão fazer o mesmo, usar esse momento para dizer: Senhor, muito obrigado. E agradeça, tenta lembrar quantas e quantas coisas boas Deus te deu através dessa igreja. Não vamos olhar para as coisas ruins, não. Só para as coisas boas. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Que esse seja o seu momento com Deus.
Teus caminhos e reconhecer tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte da palavra, sob tuas asas se esconde todo que ama tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Senhor, quero entender os mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa minha família, porque a minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas se esconde todo que ama tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus. Como é bom quando as crianças aprendem a amar a casa de Deus. Quero orar pelas crianças. Podem vir aqui? Elas agora vão descer para o culto infantil. Vamos rapidinho. Queremos agradecer a Ti, Senhor, pela vida desta igreja,
por esses 21 anos abençoados na vida de cada presente aqui. Agradecemos, ó Pai, porque nos momentos mais difíceis o Senhor foi alento para nós, esperança, motivação. Agradecemos por cada projeto de vida, mas agradecemos por essas crianças que tanto têm nos dado alegria. Cuide, ó Deus, desses pequeninos, cuide do futuro desses pequeninos. Obrigado pelos professores que se esmeraram tanto para ensinar as nossas crianças nesses 21 anos, quantas já cresceram, mas jamais vão se esquecer dos seus professores, que a ensinaram a dar os primeiros passos na fé. Abençoe quem vai estar ministrando para elas hoje, que elas possam ter um bom aprendizado e que os nossos professores tenham sempre essa visão, de que estão cuidando do presente e do futuro da sua igreja ao ensinar os pequeninos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podem descer. Para nós vai ser um privilégio ouvir o pastor Jonathan. O pastor Jonathan atualmente é o presidente da região do Vale do Paraíba, da nossa MEAR. Eu tenho uma gratidão muito grande, uma lembrança muito boa da história do pastor Jonathan, porque eu fui um dos primeiros a conhecê-lo, lá em Tupã, quando nós estávamos trabalhando num processo de revitalização de igrejas, né? E aí nós fomos lá em Tupã para conhecer uma igreja que estava bem fraquinha, né? Aí quando chegamos lá, precisávamos saber o estado da igreja. O pastor Jonas estava lá no cantinho, né, quietinho lá. Quem é que conhece o que está acontecendo aqui? Aquele rapaz lá. E ele sabia tudo, né? Tudo que estava acontecendo lá. Mas ele dizia assim, olha, eu não sou responsável por nada. Eu só estou cooperando. Né? Mas foi uma bênção a gente ter conhecido o pastor Jonathan, né? Vantuil, o presbítero Vantuil, Zé Carlos, a gente ia lá direto, né? E de vez em quando levava umas broncas do vizinho, porque a gente ia pegar manga, né? Que a manga estava lá no muro, caía o ramo por lá dentro da igreja, a gente ia pegar manga, e o vizinho xingava lá, né? E aí o pastor Jonatas veio para São José dos Campos. Foi o meu aluno brilhante lá no CETEVAP, cresceu, e hoje um líder forte na região do Vale do Paraíba. E como se não bastasse, ele é pastor da primeira igreja em que fui pastor, em que eu comecei. A Rua Área 125, Jardim da Granja. Igreja abençoada. Mora na casa pastoral que está lá. Casa boa, hein? Mão da dona Nilza. É com muita alegria que eu quero ficar ali sentadinho e ouvir o que Deus tem para a nossa igreja nessa noite. Pode vir, meu irmão. Que Deus o abençoe. Saudade. Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz. Estava observando a imagem que vocês estão utilizando para a celebração desses 21 anos de história desta igreja. E aí eu me lembrava, de fato, que em 2002 foi quando eu conheci o pastor Jonatas. O Jonathan, com D, de uma forma bem baiana de usar a expressão, o nome inglês ou talvez o nome bíblico. Mas já fazem 20 anos. Então esta igreja tem um ano a mais do que o tempo que nos conhecemos. E de fato o pastor Jonatas foi o meu professor no seminário. Me lembro muito bem da disciplina de filosofia, disciplina que ele lecionava ali, mas também estudei com ele sociologia e certamente temos caminhado juntos aí ao longo de algum tempo. E em 2003, quando eu vim para São José, então eu estudava e trabalhava ali na Igreja Central, aí eu conheci o trabalho do Jardim das Indústrias.
Pastor Jonatas, Nilza e um grupo de irmãos da Central foram deslocados para o Jardim das Indústrias para começar um trabalho aqui neste bairro. E o Senhor tanto abençoou, hoje nós temos essa igreja. Que felicidade, Jonatas, poder estar aqui. De fato, eu moro hoje na casa que ele construiu. E ele conta essa história lá no passado, nos primórdios da igreja do Jardim da Granja. Mas existem muitas histórias aqui, que em momentos assim a gente é tentado a ficar contando essas histórias. Histórias de acampamento, né? Está ali o filho do Jonatas, Juninho. Essas a gente deixa para os momentos particulares e as conversas joviais aí, talvez depois. E alguns outros aqui que a gente tem alguma relação e um contato mais próximo. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor pelo privilégio de estar aqui. Irmãos, eu sempre tenho que pedir perdão quando a minha esposa e os meus filhos não podem me acompanhar. Hoje, minha esposa Yara, sou pai de 3 filhos, o Arthur, o Abner e a Ana. Mas esta semana, criança, um foi acometido com um sistema gripal que passa para o outro, e hoje a nossa mais nova está bem ruinzinha lá em casa. Então, por conta disso, ela não pôde vir aqui. Mas eu trouxe comigo o Celso, é um amigo querido lá da Igreja do Jardim da Granja, e a filha dele, a Helena, estão aqui me acompanhando, representando a Igreja do Jardim da Granja. Bom? Que Deus nos abençoe, nos guie e nos conduza neste momento de reflexão. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 65. Eu acredito que o pastor Jonatas, em algum momento do seu pastorado nesta igreja, contou para vocês um pouco da história da conversão dele, né? Eu imagino que sim. Mas o pastor sempre foi ligado, conectado à música, à poesia ou à arte como um todo. Eu o conheci também com esse violãozinho, que ele tanto gosta de tocar e cantar, com suas composições, poemas e até algumas literaturas, né? Das quais algumas eu tenho guardadinha lá na minha biblioteca. Mas ele outrora usava este talento para as coisas lá do mundo, né? E em trânsito ali em frente à igreja central, em certa ocasião, ele ouviu um coral cantando, e aquilo despertou, aguçou o coração do pastor Jonatas, e ele então passou a ouvir o ensaio daquele coral, e aquele despertamento da arte da música foi o que o conduziu ao ministério posterior, ao Evangelho de Cristo e posteriormente ao ministério. Salvo engano, me corrija, pastor Jonatas, mas quem o recebeu lá naquele dia foi o pastor Evaldo. E aí vocês sabem o resto da história, né? E essa conexão evoluiu até o próprio casamento. Mas esta conexão com a arte, esse entendimento de um produto que provém de Deus, e eu acredito que toda arte provém do Senhor, ela é bastante significativa também quando a gente olha para a própria lei de Deus. E por isso o meu convite para que vocês leiam comigo e acompanhem aqui a explanação do Salmo 65. Eu não quero usar este poema simplesmente como uma referência de sermão, mas fazê-los pensar nesta ocasião de celebração, de adoração a Deus, que o Senhor, Ele sempre utilizou pessoas com esta habilidade inata, talvez natural ou cultivada, para produzir arte. A arte poética, a arte musical. Que gostoso, John, ouvir o som do seu sax, e eu não sei qual é o nome do outro instrumento. É o soprano, é sax também. Mas que maravilhoso poder fechar os olhos, desfrutar do som que vem aos nossos ouvidos e que move de alguma forma a nossa alma. Eu não sou músico, mas eu procuro observar a arte literária e me emocionar e me valer dela para poder conhecer um pouquinho mais acerca do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, como essa arte é bela e ela nos ensina sobre Deus. Então eu quero ler o Salmo 65, que diz assim: ao mestre de canto de Davi, cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não las perdoas.
Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa e o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolida os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano de tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de tudo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. E cantam. Eu quero fazer um recorte de um texto paulino em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, para compor o que eu vou chamar aqui de mensagem central do próprio poema. Como se, a partir das palavras de Paulo, nós pudéssemos resumir num período, numa única oração, aquilo que o poema como um todo está tentando nos ensinar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Noutra versão, em tudo seja agradecido, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quero introduzir com duas perguntas para você e que a resposta seja o produto de uma reflexão da sua própria alma. A primeira pergunta é a seguinte: você já agradeceu a Deus hoje por alguma coisa? No âmago da sua alma, no seu íntimo. Comece a pensar na sua rotina desde o momento que você acordou, que Deus permitiu que você pudesse respirar e lhe deu um novo dia para adorá-lo. E comece a pensar se você foi capaz de dirigir a Deus com um sentimento de gratidão, lembrando ao Senhor os cuidados naturais que Ele nos dá diariamente. Talvez agradecer simplesmente por ter acordado, por ter a refeição à mesa, por ter a família, por ter a comunidade dos santos, em que vocês podem, nesse encontro, adorar ao Senhor. Talvez a pergunta possa ser um pouco modificada da seguinte maneira, né? Quantas coisas você já agradeceu a Deus no dia de hoje? A outra pergunta é: qual tem sido a sua retribuição a Deus por causa da bondade dele? Se reconhecemos que a benevolência do Senhor, ela é posta a nós, dispensada a nós diariamente, agora a pergunta é: o que nós temos feito em retribuição a esta bondade? Como nós temos levado ao Senhor aquilo que nós podemos ofertar com um sentimento de gratidão pela bondade dele sobre a nossa vida? Então, basicamente, duas perguntas: você tem sido grato a Deus? E a segunda, o que você tem feito como reconhecimento das dádivas e benevolências do Senhor sobre a sua vida? E eu quero olhar para esse poema e pensar em algumas questões para a nossa alma. Primeiro, trazendo aqui uma pequena orientação sobre como este poema pode ser dividido, ou a maneira como eu quero dividi-lo aqui para a nossa reflexão. Eu creio que o poema por si só ele demonstra algumas estrofes e mostra-nos o seu próprio enredo de maneira bastante simples. Mas eu vou colocar de duas formas diferentes para que fique claro para você. Então há pelo menos 3 divisões no poema. A primeira divisão vai do versículo 1 ao versículo 4, e que eu chamaria de a liturgia de aproximação de Sião, ou a liturgia de aproximação diante de Deus.
Então, essa expressão aproximação, ela era muito comum na antiguidade, porque tinha a ver com o culto. Então, eles, onde estivessem, eles saíam de seus lares e eles caminhavam em direção ao lugar de adoração. Então, esse processo de jornada, esta caminhada trilhada, era chamada de aproximação. Você está indo na direção do Senhor, você está se aproximando dele. A segunda divisão está no versículo 5 até o versículo 8, que eu colocaria como Deus sendo apresentado como o Senhor do universo e da história. Depois eu vou falar de cada uma dessas divisões. Mas a ideia agora não é somente de um povo que está diante de Deus para adorá-lo, que se aproximou do Senhor para oferecer sua vida em sacrifício vivo, mas é o reconhecimento soberano de Deus. Ao olhar para o universo longínquo, ao olhar para todas as coisas criadas, do qual nós não temos capacidade de visualizar em sua totalidade, é maior do que nós concebemos a ideia de que há um Criador para todas essas coisas e de que este Criador é maior do que todas essas coisas. Então, contemplar, por exemplo, os céus e visualizar toda a grandeza que ele tem é, na verdade, perceber que existe um Deus ainda maior. E é isso que o poema está nos falando. Nós nos aproximamos de um Deus que é Criador de todas as coisas e que todas as coisas criadas são ainda menores do que ele. E a terceira parte do poema vai do versículo 9 ao verso 13, que eu coloquei como Deus é também Senhor do fruto da terra. E eu quero depois conversar com vocês, e é tão interessante isso. O Deus que é Senhor soberano sobre tudo criado, é também o Deus que se curva para cultivar a terra nas coisas pequenas. O Deus que nós prestamos o culto, que nós adoramos, é aquele que detém poder sobre tudo, mas é aquele também que vem atuar na terra nas coisas que nós consideraríamos pequeninas. Então essas três divisões vão guiar a nossa reflexão. Mas uma outra forma de olhar para essa mesma divisão seria colocando a mente, o coração, tendo empatia com o próprio poeta, atendendo aquilo que seria uma espécie de súplica, ou seria uma oração do próprio poeta. Então a primeira parte eu chamaria de o encontro do poeta com Deus no templo. A segunda parte, a revelação do poder soberano e grandioso de Deus sobre a criação. E a terceira parte, a chamada de atenção para a bondade de Deus em seu provimento, até mesmo das coisas pequenas. Então a terra, ela se sacia da bondade de Deus. Logo, o homem se beneficia da terra por causa da bondade de Deus. E depois, no templo, ele faz a oferta a Deus como parte, retribuição ou gratidão pela bondade que ele recebeu do Senhor. Em outras palavras, o modo como eu vejo esta arte, ela expressa algo muito simples: sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão. Para esta igreja hoje, há uma representação marcada numa data de mais um ano que o Senhor permite a existência desse povo, que começou lá no que chamávamos no passado de castelinho, que ainda está lá na ferradura, né? O castelinho, mas que aprove ao Senhor trazê-los para este local e poder construir também uma história aqui. Agora, tudo isto só aconteceu por causa da bondade de Deus. Tudo isto só se realizou porque Deus abençoou este povo. Então nós precisamos reconhecer isso e ao mesmo tempo retribuir ao Senhor este cuidado. Então eu quero falar sobre gratidão. Quero falar sobre gratidão. Convido você então agora a olhar para cada um dos versos e vamos pensar de maneira objetiva, bem prática, aquilo que podemos aprender com a arte. Então olhando para o bloco 1, que vai do versículo 1 ao versículo 4, que eu chamei de aproximação de Sião diante de Deus. Por favor, irmãos, a linguagem que eu utilizo é a linguagem que eles utilizavam na antiguidade. Hoje nós chamaríamos isso de ir ao culto. Mas é a ideia de um povo que se desloca do seu lar para reunir com a comunidade, com a igreja do Senhor, para prestar o seu culto. Esta é a ideia. Este bloco, ele é
basicamente conectado pela repetição de uma expressão hebraica que no português, em algumas versões, foi traduzido por ati. Hebraico é tão belo ver isto, porque o modo como ele é colocado dentro do poema fica metricamente organizado. Então, se lêssemos o poema em hebraico, nós perceberíamos a métrica exata e o som fluindo do poeta, de maneira que a gente percebe o ritmo da primeira parte. Naturalmente, a gente perde um pouco disso na língua portuguesa, mas é possível captar um pouco dessa essência. Olhe comigo, no verso 1 ele começa dizendo a ti. Na segunda parte do verso 1 ele diz de novo a ti. No segundo verso do versículo 2 diz a ti. E ele termina dizendo fazer chegar a ti ou a você. Esta expressão a ti, a ti, a ti e termina a você ou poderia ser a ti. Ela demonstra que toda a construção poética tem basicamente uma finalidade de apontamento para o Deus vivo. Tudo que ocorre aqui é para Ele, é dele, centralizado nele. Poeticamente, há uma estrutura que eu chamaria de movimento centrípedo, que é aquela ideia de uma força operante forçando algo para o centro. Nós chamaríamos isso, por exemplo, de torvelinho ou de redemoinho. Já viram esse movimento das águas? Eu disse isso na igreja que pastoreio, né? Me lembrei da minha terra de origem. A maioria das pessoas em São José acha que eu sou de Tupã. Eu não sou de Tupã, eu passei por Tupã, eu sou baiano. Eu sou das margens do Rio São Francisco. E o Rio São Francisco é um rio muito sorrateiro, muito perigoso. E nós temos muitas histórias lá de pessoas que morreram por conta do modo como aquele rio ele corre o seu curso. E um dos grandes riscos por conta do assoreamento é essa formação de torvelinhos. Então muita gente está lá banhando no São Francisco e de repente ele forma um torvelinho. E a pessoa tenta nadar para fora, mas ela não tem força. Ela é engolida. Há uma história muito triste lá de um grupo da igreja adventista, um acampamento de jovens. E eles estavam tomando banho e um primeiro jovem entrou num desses torvelinhos. Veio um segundo, tentou salvar, entrou também. Eu não lembro o número ao certo, mas foi pelo menos uma dezena de jovens engolidos por aquele torvelinho. Porque eles não tinham força para sair. Era uma pressão centrípeta enviando eles para o centro. O poema ele é construído de maneira similar, ilustrativamente, é lógico. Mas é como se cada um dos versos funcionasse com esse movimento de torvelinho, forçando o leitor, na empatia autoral, a olhar para um ponto específico que está lá no centro. E neste caso ele está falando de Deus. É como se para o poeta ele até em alguns momentos tentasse sair daquele movimento, mas ele não conseguia. Porque para ele tudo fazia sentido quando ele olhava para Deus. A força que o movia era essa concentração em Deus. Todo movimento que ele fazia apontava para Deus. E em Deus ele encontrava toda a força de que necessitava. Observem comigo, irmãos, que no versículo 4 ele ainda desenha o que seria, de forma prática, esse movimento. Porque ele diz assim, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Então, se você voltar e ler o verso, ou os versos, sob essa perspectiva, percebam, ele diz, a ti, ó Deus, espero louvor em Sião. A ti se pagará o voto. O voto era o compromisso que aquele crente fazia de estar na casa do Senhor e prestar culto a Ele. A ti se pagará o voto. Ó tu que ouves orações, a ti virá todo mortal e fazes chegar a ti. E aí ele chega no verso 4 e diz, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da tua casa e do teu santo templo. Todo o movimento poético dos primeiros versos
É, na verdade, um processo litúrgico feito para direcionar a consciência do poeta para Deus e para que ele pudesse caminhar e se aproximar do local de adoração. Eu sei que a gente vive um tempo em que há certamente uma sedução externa para que a gente abandone a beleza do culto. Mas para aqueles que amam o Senhor, vão se envolver nesta força e não tem como fugir de Deus como centro das razões, das motivações da nossa alma. O Salmo 144, verso 15 diz assim: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, qual a motivação de vir aqui? Talvez, eu nem sei se teremos bolo hoje ou não. Hoje tem. Mas não é a minha motivação, pastor. A minha motivação é adorar a Deus. A sua motivação não deve ser esta. Tem que ser adorar a Deus. Então, tudo o que fazemos cantando com os instrumentos ou vocalmente, tudo tem que apontar para Deus. É a Ele. É a Ele. O Altíssimo, o Senhor de toda a história, é aquele a quem nós devemos toda a nossa adoração. Pecadores redimidos, voltados para o Deus verdadeiro, para adorá-lo e somente a Ele. Entenderam o movimento poético que está apresentado aqui? Não gira em torno do poeta, não gira em torno dos problemas do poeta, não gira em torno de qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Tudo que ele escreve, a ti, a ti, a ti e a ti. Então esse é o primeiro movimento, ele está se aproximando de Sião para prestar o culto para Deus. E essa é uma coisa importante que a gente precisa guardar. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Nós nos reunimos para prestar culto a Deus. Naturalmente, nós somos abençoados por isso. Mas a nossa vida tem que ser um sacrifício dedicado a Deus. Então isso nos leva à segunda parte do poema, do versículo 5 ao versículo 8, que eu coloquei como Deus, Ele é o Senhor do universo e da história. Este bloco, ele possui uma gama de referências atributivas a Deus. Como predicado, como adjetivo, uma característica para Deus, o Altíssimo sendo reconhecido pelo poeta como a figura mais importante, como a figura mais poderosa existente em toda a história. Agora há um detalhe interessante sobre o pensamento da antiguidade. Certamente vocês já ouviram a expressão bendito, já? Então, bendito de forma simples é você dizer bem de alguém. Bendito é alguém que recebeu um elogio, uma palavra de enaltecimento. Paulo, por exemplo, usou muito isso nas suas epístolas. Bendito seja Deus. Pedro usou, bendito seja o Senhor. Então, bendito é falar bem de alguém. Só que na antiguidade, você só bendizia alguém por duas coisas. Ou pela posição que ele tinha, ou pelo feito que ele exercia. Então, por exemplo, você tinha que dizer bem a respeito do rei. Por quê? Porque ele é rei. Se ele é rei, eu tenho que falar bem dele. Ou você poderia dizer bem a respeito de um grande herói, como Davi. Estão lembrados lá daquele problema com Saul lá? Saul, ele derruba uns 10 mil, mas Davi, aos milhares. Então eles falavam bem de Davi por conta de um feito grandioso de Davi. Então na cultura antiga, ou por quem ele é, ou pelo que ele fez. Mas quando essa expressão ela é utilizada para se referir a Deus, você pode pegar essas duas coisas e uni-las numa só. Porque Deus tem que ser bendito por quem ele é, e também por aquilo que ele fez e que ele faz. Ou seja, bem dizer a Deus é declarar que por essência ele é merecedor da nossa adoração e pelos feitos ele é digno de todo o nosso sacrifício e toda a nossa gratidão. Então o poema ele se constrói sob essa perspectiva. Falar bem de Deus, atribuir qualidades a Deus, colocar Deus em essência no primor, na primeira instância,
a primeira coisa e a grande prioridade da vida, do coração do homem. Por isso, ele é digno de ser louvado. Então observe a partir do versículo 5, quantas atribuições o poeta vai dar para Deus. Ele diz, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Essa expressão tremendo tem a ver com um feito tão grandioso que é capaz de mover, tensionar a terra. Ele diz, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra. Não é a esperança de um estado, não é a esperança de um limite determinado de terra, mas é a esperança de toda a orbe, todo o globo, toda a criação. Ele usa a expressão dos mares longínquos. É claro que a gente precisa entender também a percepção geográfica que o poeta tinha naquela época. Ele não conhecia o mundo como nós conhecemos hoje. O mundo conhecido na época era muito menor, mas isso não quer dizer que era pequeno. Então, para ele, navegar nos mares, aos lugares mais distantes, compreendia o fim da orbe, o limite conhecido da terra, assim como as próprias terras. E ele vai dizer o seguinte, olha, se a gente começar a caminhar aqui em terra, o último homem que encontrarmos, a esperança dele tem que ser Deus. Se navegarmos no mar, nos limites mais longínquos do mar, a esperança tem que ser Deus. Poderíamos ampliar poeticamente esses dizeres, apontando, olha, ele pode pegar hoje uma nave e sobrevoar esse céu tão grandioso, mas lá onde ele chegar, a esperança ainda será Deus. No verso 6 ele diz que por tua força consolida os montes. Olha, irmãos, eu não sei quantos aqui têm mania de ser aventureiro. Eu não sou aventureiro, eu tenho só mania de ser. Então eu já fiz algumas trilhas. Mas a gente começa a subir e a gente percebe rapidamente que somos limitados. Cansa, a batata da perna esquenta. Subir um monte já é muito difícil. Que dirá moldar o monte, pegar o monte na própria mão. O poeta está dizendo que com a força Deus ele consolida, ele cria, ele dá identidade aos montes. Ele cinge de poder, que a ideia de que toda a circunferência do monte é menor do que o poder de Deus. Ele fala sobre aplacar o rugir dos mares, o ruído das suas ondas. Quem já foi para o litoral em momento de ressaca, conversava com o pastor José Cláudio, sei que vocês estiveram lá recentemente. Eles são tão gratos a vocês por isso. E eu estive lá no momento posterior. E o pastor José Cláudio diz assim, olha, eu nunca vi o oceano tão bravo como nos últimos tempos. Afastamento da orla, volta com muita força. E quando há esses movimentos de mares, essa ressaca, não tem quem consiga resistir àquilo. Não faz muito tempo que um surfista acostumado com tudo isso foi levado. Mas o poeta diz o seguinte, olha, essas ondas de dezenas de metros, o Senhor aplaca com um estalar de dedos. Ela é menor do que o Senhor. Esse barulho que ecoa das ondas dos mares, o Senhor silencia. E aí sim é aquela ideia de um mar calmo, sereno, tranquilo. O tumulto das gentes, ele também aplaca. No verso 8, então ele diz, os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, ele está geograficamente apontando para os dois extremos conhecidos da terra. Tu fazes exultar todos de júbilo. Então, irmãos, nesta parte do poema, o poeta está dimensionando, está mostrando a grandeza de Deus e o seu cuidado sobre tudo que foi criado. E aqui a gente viaja um pouquinho nesta percepção, para perceber o tamanho do poder de Deus. Irmãos, nós vivemos num globo terrestre. Já sabemos que ele gira em torno de si mesmo e gira em torno de uma estrela maior.
Sabemos que esse globo ele tem um pequeno satélite que também funciona como espécie de regulagem para toda essa movimentação, e de que há outros planetas que giram em torno dessa estrela maior, que isso produz um sistema solar que também gira ciclicamente, que forma as galáxias que giram ciclicamente. Tudo está girando, tudo está girando. Mais recentemente estive com os meus filhos no observatório lá do DCTA, e uma professora astrônoma dizia exatamente isso. Já se percebeu que tudo que existe no espaço, ele gira, ou em torno de si mesmo, ou em torno de alguma coisa. Tudo está girando. Mas tudo isso gira em torno de alguma coisa que os cientistas ainda não perceberam, não encontraram. E eu disse para ela, mas eu sei. Deus. Deus. Irmãos, nós somos seres tão pequeninos diante de tudo isto. E tudo isto é tão pequenino diante de Deus. É isso que o poeta está dizendo. Em outras palavras, é como se ele dissesse de forma parafraseada, sabe por que eu vou para o culto? Sabe por que tudo gira em torno de Deus? Sabe por que tudo é a ti, a ti, a ti? Porque Ele é Senhor de tudo. É por isso que eu adoro. É por isso que eu sirvo. É por isso que eu o amo. Mas isso nos leva, irmãos, ao terceiro bloco. E aqui é onde eu me encanto com a percepção, o julgamento que o poeta traz para nós. Então, a terceira parte, do verso 9 ao verso 13, Deus, ele se mostra também como o Senhor do fruto da terra. Neste bloco há uma mudança de cena, há uma mudança de argumento, há uma mudança de ritmo, há uma mudança de estilo, mas continua sendo o mesmo poema. E continua sendo também voltado para o mesmo Deus. Mas é como se ele tirasse Deus da vida pública e cósmica, deste universo tão grandioso, e o trouxesse para as atividades mais comuns da cultura agrícola. Eu não sei se você consegue entender isto. Todo o sistema solar gira em torno de Deus, porque Ele é esta força que faz tudo existir. Mas o poeta, vamos parar um pouquinho. Porque esse Deus soberano também é um Deus que cuida das coisas pequeninas ao meu lado. As pequenas tarefas agrícolas, as menores tarefas, eu também vejo Deus. Em vez de visões gigantescas, abarcando imensidades, o poeta aproxima o seu olhar como quem olha para uma lupa, para pormenorizar as ações de Deus e depois coroá-lo de honra e de glória. Então leiam comigo, a partir do versículo 9, ele diz assim, tu visitas a terra e a regas. Irmãos, eu ilustrei isso na igreja que pastorei dizendo o seguinte, quando você observa uma pequena formiguinha andando, o que você faz? Você é daqueles que pisa? Ou é daqueles que não pisa, mas também é só uma formiguinha? A ideia é que Deus ele é grandioso o suficiente para controlar tudo, mas Ele vê algumas formiguinhas, que somos nós, e Ele vai lá cuidar dela. Aquilo que eu e você desprezamos por ser tão pequeno em relação a nós, Deus cuida. Então Ele controla o universo, mas Ele também cuida da terra. Ele diz exatamente assim no verso 9, tu visitas a terra e regas. No hebraico é tão interessante que o impacto para o leitor é intenso. O Senhor que aplaca os oceanos, que aplaca o rugir, que constrói montes, que todo o universo está ao seu dispor. Mas Ele também rega a terra. Ele enriquece copiosamente os ribeiros de Deus. É aquilo que a gente, lá no interior, né, em Tupã, a gente falava o corguinho, né? O corguinho. Os ribeiros de Deus, eles são abundantes, não param. Ele prepara também o cereal, porque para isso Ele dispõe. Rega os sulcos, Ele aplana as leivas, Ele amolece com chuviscos e abençoa toda a produção.
Gente, como isso é belo. Nós não somos de cultura ruralista. A gente é de cultura urbana. A gente não lida com a terra. Mas quando a gente mexe com a terra, quando a gente tem que fazer uma pequena horta, a primeira coisa que a gente faz é amolecer o solo, para que as raízes possam crescer tranquilamente. A gente aduba aquela terra, a gente irriga ela. Não é assim que a gente faz? O que o poeta está dizendo é que Deus faz esse trabalho do pequeno agricultor. Assim como ele faz o sistema solar funcionar. Ele faz o trabalho do pequeno agricultor. E sabe por que ele menciona isso? Porque ele vai dizer o seguinte: eu me alimento deste fruto. E este fruto provém de Deus. E é por isso que eu acho que esse poema fala de gratidão. Então, qual foi a refeição que você tomou hoje? Ah, pastor, eu comi uma manga, comi um mamão. Pois é, você sabia que tudo isso provém da terra, que provém de Deus? Não, pastor, é o seguinte, eu tomei refrigerante, infelizmente, né? Mas ainda assim, se você buscar toda a matéria-prima para produzir aquele negócio lá, ela vem de mecanismos naturais, provém de Deus também. Tudo que existe tem uma origem orgânica, tem uma origem material, portanto tem origem em Deus. Contava hoje na igreja sobre a minha infância, meu avô, muito pobre no sertão da Bahia, plantava algodão. E a gente esperava a planta secar, porque ela precisa secar primeiro, e depois a gente ia naquele botão e colhia o algodão. Para que o algodão? Para tirar aquele fio. Para quê? Para fazer a sua vestimenta. Quem já viu criação de bicho da seda, também vi. Ah, beleza. Faz um casulozinho, e você pega aquele casulo e vai desfiando, ele produz fios. É o que você está vestindo. Vocês vestem finas sedas, né, indianas. Mas tudo provém do Senhor, é isso que o poeta está dizendo. Então agradeça, agradeça. Tudo envolve um cuidado singelo da parte de Deus. Se você não entendeu ainda, deixa eu te demonstrar para finalizar os contrastes que eu vejo aqui. Ele está dizendo que o Deus que apruma as montanhas também se agacha para arar a terra. Ele está dizendo que o Deus que reprime os oceanos também rega o campo. Ele está dizendo que o Deus da natureza e da história também é um tipo de pai de família que recolhe o fruto para dar o sustento para os seus. São demonstrações da grandeza e da soberania de Deus, o qual o torna digno de ser bendito, mas também são demonstrações de cuidado menor. De certa forma, o poema ele transita rumo a este final singelo e amoroso, que eu resumiria num único período. O Deus Criador e Salvador do universo é também o Deus que dá pão a cada dia. E eu quero ler o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. O poeta então conclui o seu poema a partir do verso 11, dizendo: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas por onde pisa, por onde passa, destila fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto. Deserto é sinônimo de escassez, de terra árida, mas aqui ele coloca como fartura. O Senhor produz fartura no deserto. E de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas e exultam de alegria. E por isso cantam. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sejam gratos, irmãos. Retribuam a Deus a benevolência e o cuidado deles. Este poema não é só um poema, ele é uma canção. Ao mestre de canto ele diz:
Davi compôs e diz: isso aqui é uma melodia para ser cantada. E eu acredito profundamente que os poemas ou os cânticos do saltério, eles eram pedagógicos. Então, quando cantados, eles nos envolviam de tal maneira que a gente refletia e cultivava na alma aquilo que ele queria ensinar. Não era algo mecânico. Muitas vezes a gente é mecânico quando canta. Estou certo? Quando diz assim, se da alma sequiosa, né? A gente fica, seque o quê? Isso do torvelinho, genuflexória, a gente tem um pouco disso, precisa entender, né? Se da vida vagas procelosas são. Depois o pastor Jonathan explica todos esses versos. Mas a canção é para ser desfrutada, até quando ela não é cantada. Nós ouvimos há pouco, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. E diz assim, de gratos louvores. Gratidão é forma de adoração. Permita-me orar com vocês. Bondoso Deus, eu sou muito grato ao Senhor pelo privilégio de alguma forma fazer parte da história desta amada igreja. Sei que de uma maneira bastante singela, nada muito significativo, mas uma história que guardo no meu coração, desde o castelinho até aqui. E eu sou grato a Deus pelas pessoas que estão aqui. Sou grato ao Senhor pelo pastor, por sua liderança e pelo trabalho que aqui tem sido desenvolvido. Que o Senhor também coloque no coração dos amados irmãos este mesmo sentimento de gratidão. Que saibam conduzir as suas vidas. Tudo direcionado para ti. Para ti, somente para ti. O Deus grandioso que criou todas as coisas, mas também que cultiva a terra para que a gente possa ter o alimento de cada dia. Assim eu oro, Deus agradecido, em nome de Jesus. Amém. Esse é um cântico de gratidão. De te falar tudo que eu vi.
uma bela exposição do Salmo 65. Uma mensagem bem enriquecedora. Que Deus abençoe muito a vida do nosso colega, pastor Jonathan. Que Deus possa abençoar muito sua esposa, seus filhos, suas ovelhas, né? Foi recompensador ouvi-lo nessa noite. Só que você perguntou uma coisa aí que eu fiquei, opa, vai ter bolo? Imagina se não tivesse. Já pensei, se tivesse um ponto aqui, dizer algum presbítero, Frank, corre lá no Carrefour. Mas acho que você teve visão profética, né? Graças a Deus, a dona Adriana, a dona Lília já cuidaram disso, né? Então nós vamos ter um bolo bem gostoso, né? Depois nós vamos descer para lá, para desfrutar também desse momento, né? O hino 621, nós gostamos de salmos e hinos aqui também, viu, Jonathan? De vez em quando nós cantamos, para não esquecer, né? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 621? Quero agradecer, porque temos visitas aqui na igreja, né? Visitas que talvez vieram pela primeira vez e vieram uma noite de festa, né? Então eu quero que as visitas também desçam lá com a gente, para podermos conhecer um pouco melhor vocês, conhecer um pouco os nossos irmãos aqui, que são muito abençoados. Vamos cantar para a nossa igreja, agradecendo a Deus por esse momento. Vamos lá? Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor e deu-vos ainda o seu divino amor. De coração graças ao nosso eterno Pai, por mais um passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, por mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De coração que senti as bênçãos do Senhor, um canto alegre a ti ao nosso eterno Pai, por mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Então vamos orar. Queremos agradecer-te, ó Deus, porque recebeste esse nosso culto que prestamos a ti de coração, de gratidão, por mais um ano de vida que concedeu a nós como igreja. Agradecemos muito a Ti pelo recado que recebemos nessa noite. Agradecemos muito a Ti pela vida de todos que vieram celebrar conosco. Agradeço também a vida dos irmãos que ficaram em casa por motivo justo. Que esta Tua bênção alcance a todos. Queremos, ó Deus, que o Senhor capacite esta igreja, sustente esta obra por mais um ano. E se o Senhor não voltar, que nós possamos estar aqui firmes, vigiando e orando. Mas a nossa oração, nosso desejo, é que o Senhor possa voltar, para que nós possamos deixar de ser igreja militante, para que possamos ser a triunfante. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo,
que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, nós temos ainda um cântico para encerrar, né? E depois faço questão de que todos desçam para podermos confraternizar um pouco no salão social. Quero apenas encerrar, porque eu não sei se algum irmão não virá no próximo domingo, no culto, eu espero que todos venham, né? Mas hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós tivemos um bom encontro, nós tivemos um bom número de pessoas participando e pudemos falar um pouco com os irmãos sobre a conscientização política. Então nós dividimos bem a palavra oração. Orar é a nossa tarefa cristã, a ação é a nossa tarefa de cidadão cívica. Foi muito bom, fizemos uma viagem no tempo. Começamos lá pelo Império, pelo tempo do Brasil Império, Velha República, Nova República, regime dos governos militares, até chegar hoje na democracia. Não tocamos em nenhuma posição de ninguém, apenas usamos a palavra de Deus para que cada um seja despertado e possa votar de acordo com a sua consciência. Esse é o nosso papel, despertar. Mas nós não podemos cometer o pecado da omissão. O país precisa de nós. Se nós não lutarmos por um futuro melhor, nós vamos ter que aceitar qualquer futuro que vier, sem reclamar. Mas que Deus possa nos abençoar e usar a vida de cada irmão para fazer o seu papel, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar em pé para o último cântico. Amém. Vamos cantar, vamos celebrar o Senhor. Reina,
nas nossas vidas essa semana. Deus te abençoe.